Então eu quero falar com você sobre a santificação. Josué capítulo 3, no versículo 5. A Bíblia diz assim, queridos, preste atenção, Josué capítulo 3, versículo 5, se prepara, porque Deus vai te moer todinho hoje. Prepara. Nós somos uma igreja bíblica, nós não vamos alisar ninguém. Nós vamos pregar a Bíblia, amém? Deus vai falar com você. Ele vai te pegar por dentro hoje. A Bíblia vai dizer para nós aqui, Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Queridos, eu quero falar para você que um dos impedimentos de Deus não operar de forma contínua e poderosa em nossas vidas é a falta de santificação. Aqui é uma ordem clara, é uma ordem clara de Deus, é uma ordem de santificação. Essa ordem divina era para os sacerdotes, para os levitas, para os homens e mulheres e crianças. Diga, santificação, ela começa do altar. A ordem de santificação era para os sacerdotes, levitas, para os homens, para as mulheres e para as crianças. Um homem e uma mulher dentro da sua casa que busca a santificação, ele vai implantar essa ideia de santificação nos filhos. Não pode faltar a santificação. Aqui é uma ordem clara que Josué deu, movido pelo poder de Deus. Todos precisam se santificar. Com isso aprendemos que todo o povo de Deus que busca a santificação, ele vive as maravilhas de Deus. Todo o povo de Deus que se dedica a santificar-se a Ele, ele vai viver as maravilhas. O que é ser santificado? É ser separado, é fugir da aparência do mal, é ter a noção daquilo que é certo e errado e escolher o melhor caminho. Isso vai fazer com que Deus, Ele se manifesta ao seu favor, que Deus venha trabalhar ao nosso favor. Diga, Deus é santo, e Deus não trabalha e nem habita na imundícia. Deus é santo. Então nós precisamos saber o que esse Deus, Ele quer fazer, e como vai fazer, e como Ele vai encontrar as nossas vidas, para que Ele possa vir e habitar e fazer. Aqui, antes desse povo conseguir a terra prometida, eles precisaram passar por um momento de purificação. Todas as vezes que o povo de Deus se deixou levar pelas suas vontades e prazeres, Deus se afastou deles. Deus não permaneceu com eles. Embora não seja a vontade de Deus te deixar sozinho, mas quando nós não nos preocupamos com a purificação, Deus não pode habitar, Deus não pode fazer nada, porque Ele é santo. Santidade não tem idade. Repita comigo, santidade não tem idade. Então para de olhar para aquilo que os filhos fazem errado e fala, não, é uma fase, deixa, daqui a pouco ele aprende. Se você sabe o que é certo, explique para ele o que é certo. Se você sabe que aquela atitude é errada, sente com ele e fale para ele com carinho, com amor. Está errado, não está certo isso. Entende? Nós precisamos entender que enquanto não houver santificação, não tiver uma identidade santa dentro de nós, que é proveniente do Espírito de Deus, nós não vamos alcançar a visitação de Deus. E se a visitação de Deus não vier, nós não receberemos o poder de Deus e as bênçãos. As bênçãos de Deus estão com Deus. Então, a santificação não tem idade. Ser santo não é opção de vida. Não é. É uma ordem clara de Deus que todos devem obedecer sem questionar. Eu não vejo a santificação como uma opção, não. Eu que decido se eu vou fazer isso ou se eu não vou fazer. Não, é uma ordem, diga uma ordem. Diga, Deus ordenou que o povo precisava estar santificado. Ser santificado é ser separado, é dizer não para aquilo que está errado. É falar para Deus, eu estou aqui.
E eu estou me guardando, eu estou me separando para ti. Eu estou guardando para o Senhor. Eu estou andando dentro da santificação. Santificação é o preço que Deus exige para o nosso crescimento. Quem foi que falou para você que você não precisa se sacrificar mais? Se santificar é um preço. O que é você se santificar? É você dizer não para a sua vontade e para a sua carne. Não é um preço que se paga? Então santificação é um preço que Deus exige de você. Deus quer ver a sua igreja santificada, purificada. Entenda isso. Nós precisamos compreender o que Deus está nos pedindo, o que Ele está querendo de nós. Ninguém cresce sem santificação. Quem quer crescer em todas as áreas? Quem quer ter uma vida abundante? Tem que se santificar. Sem santificação não há crescimento. Olha, um casamento sem santificação é um casamento falido. Porque santificação é respeito, santificação é temor, santificação é ter consciência do que pode e do que não pode, tomar a decisão correta, independente se a minha vontade seja outra. Por isso que santificação é uma obediência sem questionamentos. Quem aqui tem filhos que gosta de questionar quando o pai corrige? Os pais, levanta a mão. Os filhos não gostam de falar, por quê? Por que eu não posso? Por que eu não vou? E muitas vezes ele pega você sem paciência. O que você fala? Você não vai e pronto, final. Não é assim? Lá no meu tempo nem se perguntava por quê. Porque não havia resposta, havia um. Entendeu? No meu tempo, na minha geração, não se perguntava por quê. Não se perguntava, não tinha questionamento. Por quê? Porque era resolvido com correção. Se eu estou falando que não, é não. Quem já ouviu isso? Eu ouvia isso. O pai dizia, não. Mas eu já disse que não. Irmãos, e não tinha terceira vez, só se fosse louco. Na segunda já entendi. Entende? Então, santificação não tem questionamento. Eu não posso questionar Deus. A Bíblia diz que a criatura não questiona o seu Criador. Quem é filho de Deus aqui? Então você não questiona Ele. Você precisa ter uma vida santificada, uma vida restaurada. Santificação é o preço que Deus exige para o nosso crescimento. Ninguém cresce sem santificação. Sem santificação não existe comunhão com o Pai. Não existe comunhão com Deus sem santificação. Por isso você vai encontrar na Bíblia, todas as vezes Deus falando, fala para o povo se santificar, porque amanhã eu descerei e falarei com eles. Tem que haver santificação. Tem que haver, queridos, essa obediência. Sem santificação, nosso relacionamento é bloqueado com Deus. Há um bloqueio. Nós não vamos receber as bênçãos. Estão aí? Estão entendendo? Só estou fazendo uma introdução para a gente entrar na mensagem. Para você entender o que é isso, para você compreender de fato o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Uma pessoa pode crer em Deus, mas não entender o sacrifício da cruz. Tem gente que crê em Deus, mas ele não entende o sacrifício da cruz. Porque a hora que você entender de fato o sacrifício da cruz, você vai ter uma vida santificada para Deus. Quantas pessoas falam que creem em Deus e continuam do mesmo jeito? Eu creio em Deus, mas não mudo meu comportamento. Eu acredito em Deus, mas eu não me santifico para Ele. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Eles creem em Deus, mas eles não entendem o sacrifício. Existe um nível de santificação
que nós alcançamos quando entendemos o preço do sacrifício na cruz. Diga, a cruz tem que nos constranger. Você olha para aquilo que Jesus fez por você e você continua sendo o mesmo. Enquanto a gente não entender o sacrifício da cruz, nós não vamos ter uma vida de santificação para Deus. Entenda isso, queridos. Eu preciso entender isso. Você já viu o ditado que a gente só entende as coisas quando a gente sente na pele? Quem aqui já mudou algum comportamento porque aquele comportamento te levou a ter grandes prejuízos? Já mudou por isso? Por quê? Porque você sentiu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quantas vezes fala assim, puxa, eu poderia ter evitado isso. Aí você fala, não vou fazer mais isso, porque isso me acarretou esse problema. Eu preciso entender o sacrifício da cruz, para mim entender o que é santificação a Deus. O que Cristo fez por mim naquela cruz. Existe um nível de santificação que nós alcançamos quando temos o entendimento do preço. Diga, ser santo tem um preço caro a ser pago. Por quê? Porque para se santificar para Deus, você todo dia fala não para você? Quem gosta aqui de ouvir não? Então nós não gostamos de ser contrariados. Todos os dias você tem que dizer não para o teu comportamento. Não, dizer não para você mesmo. Isso é ter uma vida de santificação para Deus. Não espere que alguém fale para você. Você mesmo fala para você mesmo. Eu não posso fazer isso. E eu quero dizer para você que não tem idade. Jovens, adolescentes, crianças precisam crescer sabendo o que é certo e o que é errado. Diga, o errado parece ser bonitinho, mas lá no futuro vai se transformar em um monstro. Por isso que nós temos que corrigir agora. Por isso Deus vem cobrando da igreja dele, do povo dele, essa santificação. Quando você entende o que Cristo fez, você começa a rejeitar as obras da carne. Quando você entende o que Cristo fez por você, você rejeita a obra da carne. E quando você rejeita a obra da carne, você está se santificando para ter comunhão com Deus. Estão entendendo aqui? Você precisa rejeitar. Não espere que Deus te rejeite. Rejeite você as suas obras da carne primeiro, para que não haja rejeição com o Pai. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Diga, isso é uma vontade de Deus. Diga assim, ó, seja feito a sua vontade, como na terra, como no céu e como na terra. Presta atenção, quem quer viver a vontade de Deus? Quem quer viver a vontade de Deus? Então precisa se santificar. Para viver a vontade de Deus eu preciso andar debaixo de santificação, porque é a vontade de Deus. Santificados, abstenha-se do quê? Eu falei para vocês que ia começar a doer hoje. Diga aí, imoralidade sexual. Porque ninguém quer pregar mais sobre isso, mas o Senhor falou, hoje você vai pregar. Queridos, tem muitos crentes que a mente dele é imoral. Então nós estamos o quê? Esquecendo daquilo que é a vontade de Deus e deixando a vontade da carne mandar em nós.
Nós precisamos nos afastar da imoralidade sexual. Versículo de número 4. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção. Cada um saiba, olha só, controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Fala assim, ó, corpo, eu te domino. Porque ele está falando corpo de uma forma literal, mas são o quê? São as nossas emoções, são as nossas vontades, são o nosso querer, amém? Os nossos desejos. E aí você vai colocar diante da balança, esse é o meu desejo, e esse é o desejo de Deus. O que eu vou seguir? Eu vou seguir o desejo de Deus, mas vai me doer, vai me machucar. Eu quero, mas eu também quero seguir a Deus. A Bíblia diz que há uma briga entre o espírito e a carne. Diga, o espírito e a carne. São dois, não é? Aí qual lado você vai ficar? É o lado que vai ficar mais forte. Por quê? Porque é a sua decisão, é o seu querer, é a sua vontade. E você tem que falar não. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa. Quem já falou assim, mas eu não tenho controle? Quem já falou isso? Alguém já falou isso? Eu não consigo. É o Espírito Santo que vai fazer. Você precisa estar do lado dele. Entende isso? Aí ele vai falar no versículo 5. Não dominando pelas paixões do quê? De desejos. O que ele está falando? Desenfreados. Como os pagões que desconhecem a Deus. Fala, eu conheço a Deus. Diga, eu conheço a Deus. Eu sei qual é a vontade dEle. Então eu tenho que ter controle. Porque tem os desejos, dominado pelas paixões de desejos. Diga, o desejo de Deus é o desejo que eu tenho que seguir. Só que tem muitas pessoas se deixando levar por esses desejos, se deixando levar por estas paixões, se deixando se envolver por elas. Olha o que a Bíblia diz mais no versículo de número 6. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, e nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas estas práticas, como já dissemos. Diga, quem vai castigar é o Senhor. Diga, o Senhor, Ele espera santificação, Ele espera santidade. Só que, vou te falar, não sou eu que mudo você. Lembra que no começo eu disse que ninguém muda ninguém? É você que vai pelo conhecimento da palavra de Deus e que vai mudar a trajetória e o rumo da sua vida. Pelo conhecimento da palavra de Deus. Quando você se santifica, você é aceito por Deus. Quando você se santifica, você é o quê? Aceito por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Repita comigo assim, em nome de Jesus. Toda a impureza impregnada na minha alma, na minha mente, desejos, sai. Porque todos nós somos tentados. Então nós precisamos ter esse alinhamento para que a gente possa ser aceito. Versículo 8, a Bíblia diz assim, preste atenção aqui. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Eu não estou falando aqui, não sou eu que estou falando. Eu estou falando aqui, a palavra de quem? De Deus. Então, se você quer ser aceito, você precisa se santificar.
E nós não somos uma igreja que fica acusando as pessoas, não, longe de nós. Mas nós somos uma igreja bíblica. E uma igreja tem o dever, um pastor tem o dever de ministrar a boa e agradável palavra de Deus para a igreja. Sem restrições, sem escolher textos fora de contextos para agradar o coração de alguns, não. O nosso objetivo aqui é levar uma igreja ao arrependimento e à salvação. Esse é o objetivo desse ministério. É levar você a ser salvo. É levar você para o paraíso. Diga glória a Deus. Então eu preciso ser aceito. Hebreus capítulo 12, verso 14. Nós vamos falar muito de Bíblia hoje. Preste atenção mesmo. Fica focado. Esforcem-se para viver em paz com todos. E para o quê? Serem santos. Sem santidade ninguém. Quem quer ver Deus aqui? Quem quer ver Deus? Eu quero ver Deus. Não só ver, mas eu quero que Ele habite em mim. Sem esta santificação, ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai estar com Ele. Porque Deus, Ele é puro, Ele é santo. Versículo 15. Olha o que o Senhor vai dizer. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote. E cause o quê? Perturbação. Contaminando muitos. Diga, sem a santificação, eu estou me privando da graça. Eu estou perdendo ela. Eu preciso estar passando por esse processo de transformação de mente, de mudança de comportamento, mudança de mentalidade, transicionando a minha mente, o meu querer, a minha vontade, transicionando para a vontade de Deus, dando vazão para Deus habitar em mim e mandar na minha vida. Eu preciso dar essa liberdade, essa legalidade. Mas para que Ele venha e habite, more, eu preciso passar por uma santificação. Santificação é ser separado. Santificação é anular o meu eu, a minha vontade, a minha carne. E deixar que Ele mande em mim. Entenda isso. Eu não posso deixar com que essa vida sem santificação venha me privar da graça de Deus. Porque o que Deus quer para mim e para você é grandioso. Você crê? Mas Ele não pode operar sem que haja uma liberação. Deus tem que chegar e encontrar esta casa limpa, preparada para que Ele possa habitar com o Pai, o Filho e o Espírito, governando a sua vida, as suas emoções, para que você possa ser guiado de fato e que você possa viver de forma intensa. Quanto mais você cresce em santificação, maiores são as revelações de Deus no seu interior. Quanto mais você cresce em santificação, quanto mais você se esforça em santificação, maiores são as revelações. Coisas que você não entendia, vai passar a entender. Coisa que você não compreendia, você vai começar a compreender. Sabe por quê? Porque a casa santificada é a habitação da palavra de Deus dentro de você. Então as coisas vão começar a mudar. A santificação ativa a velocidade do mundo espiritual nos propósitos de Deus em sua vida. Diga, eu me santifico aqui, e o mundo espiritual trabalha ao meu respeito. Quanto mais eu ando em santificação, quanto mais eu busco me santificar, sair da carnalidade, dizer não para meus desejos da carne, mais o mundo espiritual começa a trabalhar de uma velocidade poderosa para trazer resultado para você. Porque as bênçãos de Deus vai repousar sobre um território santificado. Por isso que Ele fala para Moisés, diga ao povo para se santificar. Por isso que Ele fala para Josué, diga ao povo para santificar, porque amanhã eu estarei no meio deles. E se Deus descer aqui, meu irmão, sua vida é tomada e transformada de uma forma sobrenatural.
Se Deus achar lugar dentro de você, você pode ter certeza que a sua vida não será mais a mesma. Se Deus achar habitação no teu coração, você pode ter certeza que vai destravar o mundo espiritual e você vai ser próspero, abençoado, curado, sarado, porque Deus vai morar dentro de você. Essa é a santificação que Ele espera. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 32. Eu quero fazer com que você compreenda esses caminhos. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Preste atenção aqui que ele está falando algo aqui muito sério que nós precisamos compreender. O apóstolo está dizendo: agora eu entrego a Deus e à palavra da sua graça. Por quê? Olha só, edificá-los e dar-lhes o quê? Herança entre todos os que são. Diga herança. O poder da palavra não pode ter efeito na vida de uma pessoa que não está santificado. Por isso que tem gente que conhece a Deus, que fala no nome dele, mas tem uma vida totalmente contrária à vontade dele. Está andando na contramão. Não adianta, queridos, nós precisamos entender que tem um grupo de pessoas que não é os escolhidinhos de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Diga: a porta está aberta. Entra quem tem juízo. Esse grupo de pessoas que se decidiram, esse grupo aqui, ó, que são santificados, esse grupo de pessoas que escolheram matar e anular o seu eu para viver uma vida de santificação, esse grupo, eles já são eleitos de Deus e tudo que eles fazem dá certo. Estão pegando isso? Então não há nada impossível. O que está faltando é santificação, é dedicação, porque a Bíblia diz que todas as coisas já foram feitas, todas as coisas já estão preparadas. Essas coisas precisam encontrar esse campo santificado, para que os anjos venham e semeiem essa bênção. Eu preciso transicionar a minha mente, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso matar o meu eu. Quem está aí, diga amém. Diga: eu sou herdeiro, mas sem a santificação eu não encontro caminho para possuir a herança. Diga: o caminho é Jesus. O próprio diz: sem mim nada podeis fazer. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, ninguém chega no Pai. Nesse caminho eu preciso ter santificação. Todos que chegaram até Jesus se santificaram. Todos que andaram com Jesus mudaram as suas vidas. Todos que andaram com Jesus mudaram seus caráteres. Entende isso? Eu não posso mais ficar, querido, dando glória a Deus. A igreja está cheia de ensino, mas está faltando ação. Está faltando atitude. Tem muitas pessoas que sabem tudo da Bíblia, só não vivem o que ela diz. Eu não quero ser só um ouvinte, eu quero ser um praticante, porque somente através da prática eu alcanço os milagres. Estão entendendo essa palavra? Estão compreendendo isso? Essa santificação tem que sacudir as nossas vidas. Não tem ano abundante se não tiver santificação. Não tem 2024 de vida abundante se não tiver santificação. Compreenda que Deus está falando com você. Quando você cresce em santificação, você cresce em conquistas. Repita comigo: todas as vezes que eu me dedicar e me santificar, eu vou ter conquistas. Todas as vezes que eu dizer não ao pecado, eu vou possuir o milagre dos céus. Todas as vezes que eu dizer não para mim mesmo e dizer sim para Deus, eu vou conquistar aquilo que humanamente falando eu não vou conseguir, mas espiritualmente, debaixo de santificação, eu vou pegar. Então entenda isso. Quando você cresce em santificação, você cresce em conquista. Quando você se afasta do mundo de pecado, gera no mundo espiritual uma riqueza para a sua vida.
Todas as vezes que você retrocede no mundo de pecado, você avança no mundo espiritual e conquista. Todas as vezes que você pensa que você está perdendo, porque você está renunciando à sua vontade carnal, você pode ter certeza que no mundo espiritual você está ganhando, avançando. Então é preciso a igreja ter essa consciência. Diga, perca nesse mundo, é ganho no mundo espiritual. Porque a sua carne sempre vai sinalizar que você está perdendo. Vocês estão entendendo isso? Ah, eu poderia fazer assim, daria certo, porque antes era assim. Parece que depois que eu fui para a igreja e converti ao Senhor, minha vida ficou mais difícil. Não. A sua vida sempre foi difícil, mas você era enganado pelas alegrias de momento. Porque sem Cristo, a gente vive de migalhas. Agora, quando você começa a se santificar, meu irmão, o mundo das trevas vai querer que você retrocede. Estão entendendo isso? Por isso eu tenho que dizer não para mim mesmo. Dizer não. Todo homem bíblico que se santificou e anulou a si mesmo para viver Deus, foi abençoado. Eu tenho um modelo bíblico para você em Jó capítulo 1, verso 1. Abre a tua Bíblia aí que nós vamos aprender um pouco mais. Na terra de Ur, olha só, de Uz, vivia um homem chamado, era homem o quê? Íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Diga, evitar fazer o mal é andar se santificando a Deus. E olha o que a Bíblia diz no verso 2, rapidamente. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentos, juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. E era homem. Diga, santificação me enriquece. Diga, santificação me protege. A santificação agrada ao meu Deus. Olha só o que a santificação faz na vida desse homem, versículo 4, rapidamente. Seus filhos costumavam a dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava seus 3 irmãos para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham o quê? Lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática de Jó. Diga, santificação não tem idade. Olha o que esse homem fazia. Ele ofertava por cada um dos filhos. E não só isso, trazia os filhos para um culto doméstico. Terminou a festa de vocês? Terminou o banquete de vocês? Eu quero todo mundo aqui em casa. O que é, Pai, que o Senhor quer com a gente? Nós vamos orar a Deus. Nós vamos nos purificar. Vai que lá no teu íntimo, vocês pecaram contra Deus. Olha a conduta desse homem. Olha o exemplo dele. Ele trazia a sua família e os seus filhos para um culto de santificação. Sabe como é um culto de santificação? É um culto de purificação. Sabe o que é um culto de purificação? É um culto de arrependimento. Você pedir perdão dos seus pecados que você nem sabe que você tem. Quem já fez essa oração? Pai, perdoa até os pecados que eu nem sei se eu cometi. Quem já fez essa oração? Pois devia fazer todo dia. Porque nós nascemos pecador e o nosso instinto é para pecar. Todo dia você deve orar a Deus e dizer, Senhor, perdoa até pelos pecados que eu nem sei que eu cometi. Porque eu posso ter pecado contra o Senhor. É isso aqui que ele está fazendo, você está entendendo?
ele não tinha consciência e nem verdade que o filho pecou, ele não sabia se pecou ou não, mas eu não quero saber, vamos orar e pedir perdão. Mas a gente não fez nada, pai, mas vai que no teu íntimo você fez. Vamos consertar aqui com Deus? E aí acabava o culto de santificação, os meninos iam embora para casa, sabe o que ele fazia de madrugada? Ia ofertar no altar por cada um dos filhos. Por cada um dos filhos, ele levava uma oferta de sacrifício ao Senhor. Eu imagino que Jó chegava lá e dizia assim, ó, esse aqui é para o João, esse aqui é para Maria, esse aqui é para o José, essa oferta aqui é para Antônia, essa oferta aqui, você está entendendo sim ou não? Senhor, tem de misericórdia da minha família, tem de misericórdia dos meus filhos. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas Senhor, tem misericórdia deles. Olha a característica de um homem que se santifica. E a Bíblia diz que esse homem era um homem rico. Estão aí ainda? A Bíblia vai dizer, eu não tenho tempo para ficar muito tempo nesse texto, mas a Bíblia vai dizer que um dia Satanás foi lá no céu. E Deus falou, tem visto o meu filho Jó? Homem íntegro, honesto, foge da aparência do mal. Sabe o que o diabo falou? Também você dá tudo para ele. Tem uma cerca de anjo que guarda ele e a casa dele. Não foi isso que aconteceu? Diga, quando eu busco santificação, diga, tem uma cerca de anjos enviada por Deus para cuidar do que é meu e do que me pertence. Quando você busca a santificação, Deus todo dia fala para o diabo, você está vendo aquela casa, você está vendo aquele meu filho, você está vendo aquela minha filha, homens e mulheres honestas e íntegras, que me obedecem, diz não todo dia para você. Queridos, a Bíblia vai dizer que todo trabalho no Senhor tem recompensa. Tudo que você faz para Deus, embora te machuque, embora você está dizendo não para a sua carne, vai ter recompensa. Então nós precisamos nos santificar. Nós precisamos acordar como igreja e ser santificado. É isso que esse homem fazia. É isso que ele fazia. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nós precisamos lutar todos os dias, nos dias atuais. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ninguém quer falar sobre isso, mas o Espírito Santo falou, você vai falar sobre santificação hoje. E eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Olha o que a Bíblia diz. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino? Diga perversos. Aquele que não segue a obediência a Deus, ele se torna perverso. E aí a Bíblia vai dizer mais, queridos, ó, preste atenção. Não se deixe enganar. Olha, preste atenção nisso. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. Versículo seguinte. Nem ladrões, nem avarentos, e nem alcoólatras, e nem caluniadores, e nem o que? Trapaceiros herdarão o reino. Diga assim, ó, tem pancada para todo mundo, de mamão na caducano. Porque a gente gosta de falar assim, olha, está escrito para acusar pecado dos outros. Só quero te dizer para você que tem para todo mundo, tá bom? Porque tem gente que não é adulto, mas é trapaceiro, é mentiroso. Está compreendendo isso? Irmãos, está escrito, isso aqui não é minha invenção não. Está aqui, ó. Nem ladrões, eu não roubo de ninguém. Nem avarentos, não rouba, mas é avarento. Tem gente que a unha está apodrecendo já, porque ele é assim, ó. Tem gente que é avarento, nem a própria casa dele, a família dele, ele não dá o melhor. Preste atenção nisso. Hoje a gente veio aqui para aprender, amém? Então tem para todo mundo. Tem correção para todo mundo hoje. Porque o meu vizinho, a minha vizinha, não, porque meu pai, não, querido. Você vai se enquadrar em alguma coisa aqui. Sabe, queridos, nós precisamos entender de verdade o que é santificação.
Ele está dizendo para nós aqui, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, ei, diga alcoólatras. Tem que tomar cuidado, querido. Tem que prestar atenção. Por quê? Ah, apóstolo, eu tomo um vinhozinho, está tranquilo. Eu não, tudo bem, cuidado, meu irmão, porque a prática vai te levar ao vício. E eu não quero aqui, nós não somos uma igreja de juízo, amém? Mas eu quero que você entenda, porque a prática te leva ao vício. E aí vai chegar uma hora que você não vai ter controle mais. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter zelo, para você não se perder. Nem os caluniadores. Ai, apóstolo, eu não bebo nada, eu não sou imoral. Ai, eu não. Caluniador, fofoqueiro. O outro que está praticando não vai para o céu, mas você que está caluniando vai. Tem para todo mundo, diga amém. Nós vamos nos enquadrar em alguma coisa aqui. Você só precisa identificar qual é o teu problema e dizer, não vou fazer mais. Porque tem para todo mundo. Aí nós ficamos achando que somos santarrões. Nem trapaceiros herdarão o reino. Tem gente que gosta de uma trapaçazinha, não gosta? Gosta ou não gosta? Lá no trabalho dele, lá na oficina, é passando preço errado, é trapaceando um, trapaceando o outro. Ei! Deus está te vendo. A santificação é ser separado para Deus, diga amém. Ah, porque o fulano tem um problema, aí o seu problema. Ah, porque o ciclano tem problema, aí o seu problema. Lembra que no começo dessa reunião eu disse para você que ninguém muda ninguém, que nós temos que mudar nós mesmos? E o meu problema? Porque enquanto eu estou cuidando do outro, alguém estará cuidando de mim também. Não se esqueça disso. Quando você para de cuidar de você para cuidar de alguma coisa alheia, alguém vai parar para cuidar de você também. Ou seja, nós estamos vivendo debaixo de câmeras. Todo mundo está vendo a gente. Então precisamos compreender essas coisas para se santificar. No versículo de número 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Diga aleluia. Olha para o teu irmão e fala assim, você foi lavado. Por favor, não se suja de novo. Amém? Você foi lavado? Então, pelo amor de Deus, você já foi lavado. Ó, preste atenção. Mas vocês foram lavados, foram o quê? Foram o quê? Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Diga, lavado, justificado. Diga, eu não sou mais assim. A carne quer, mas você vai falar não. Deixa eu te falar. Quando você aceitou Jesus, você recebeu uma veste nova. Você foi lavado, purificado. Agora você está cheiroso. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma festa importante para você aí. Você vai e aloca uma roupa, ou compra uma roupa caríssima. As mulheres que gostam de sapatos caros, né? Aí, lá no pátio dessa festa, tem lama. Você fala para o esposo, vou descer aí não. Vai sujar meu sapato. Você vai obrigar ele a caçar um jeito de te colocar quase lá dentro do evento, do salão. Com carro e tudo. Não é? Lembra que você está, ei, olha para cá, não dispersa não. Lembra que você foi lavado e justificado e que você está com roupa de gala para uma festa gloriosa, que é a festa do casamento
que o noivo está vindo. Você precisa se manter limpo e lavado até ele chegar. Está entendendo? Ele está chegando. Eu preciso me manter lavado, limpo, justificado. É isso. Coloca isso na sua cabeça. Eu não posso pisar na lama de novo, porque eu estou à espera do noivo.